cruzou, né, esgotou aqui, pergunta e resposta, aí faltam 3 candidatos, nós vamos sortear quem vai fazer a pergunta agora. Não deu, fechou. Começou foi com o doutor Gomes e terminou, a gente vai ter que fazer um novo sorteio, aí já fica amarrado. Quem faz a pergunta agora é o doutor João de Deus, que pode escolher entre o doutor Ricardo e a doutora Maria Neves, não é isso? Eu já perguntei ao nosso ilustre colega Ricardo, vou agora me dirigir à doutora Neves. Doutora Neves, um tema que foi muito debatido aqui foi o tema do repasse do Duodécimo, da questão sanitária. E outro aspecto que nós, inclusive, é ponto do nosso programa, é a questão da criação do Fundo de Modernização do Ministério Público, inclusive buscando a divisão de forma justa, com pelo menos 20% dos repasses do FERMOJUR que o Tribunal hoje recebe para o Ministério Público como um dos integrantes desse fundo. Eu pergunto a Vossa Excelência, se Vossa Excelência, assumindo o cargo de Procuradora-Geral de Justiça, assumiria esse compromisso de buscar que essa divisão seja feita realmente de forma justa, até porque hoje a atuação do Ministério Público, sobretudo na área extrajudicial, ela precisa de uma estrutura muito maior do que o próprio Poder Judiciário. Doutora Maria Neves. Doutor João de Deus, eu agradeço a oportunidade para mais uma vez reiterar as propostas do meu programa. Essa proposta do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público encontra-se exatamente no item 6 do nosso programa, que já foi entregue aos colegas. Então, nós, particularmente, assumindo a gestão da Procuradoria-Geral de Justiça, imediatamente faremos a remessa de uma minuta de projeto de lei para ser discutida no órgão especial do Ministério Público do Estado do Ceará, a quem incumbe, depois de aprovado, então nós remetemos esse projeto para a Assembleia Legislativa. Portanto, doutor João, nós achamos que é indispensável, acolho todas as outras considerações que já foram feitas aqui pelos demais candidatos a respeito do assunto. Por quê? Porque eu entendo que nós não devemos ficar nesse debate batendo sempre nos mesmos pontos, digamos, priorizando a questão do duodécimo, deixando de discutir outros assuntos importantes, como a questão da estrutura administrativa necessária à nossa dignidade, como a questão da segurança institucional, como a questão do planejamento, como a questão de um núcleo de criação e gestão de projetos adequados, até para que nós possamos nos incumbir dessa proposta maravilhosa que foi feita aqui pelos promotores da infância e da juventude, que, como diz, é uma prioridade, a infância e a juventude. Mas para isso, para que a gente torne isso realidade, a exemplo do juizado de combate à violência doméstica, é preciso que nós sejamos experts em projetos. Como nós não somos, nossa formação jurídica não nos capacita, então nós já temos a previsão de criar uma central de planejamento e projetos para exatamente acobertar e acolher todas essas necessidades urgentes que estão dentro das nossas atribuições e que envolvem a questão da tutela coletiva dos direitos homogêneos e difusos. Então, caro companheiro, eu agradeço, por quê? Porque mais uma oportunidade para motivar os colegas a lerem o meu programa, a minha proposta de gestão, que foi exatamente construída com a minha experiência, a minha vivência no dia a dia, que já estou no 4º mandato de conselho, foi construída com as sugestões dos colegas que me foram encaminhadas. Então, em respeito a todo esse trabalho de construção, junto com os nossos colegas de integração e principalmente em respeito à Constituição e às leis, que é a nossa determinação para nós cumprirmos as nossas atribuições enquanto agentes do Ministério Público. Doutor João de Deus, a réplica. Eu fico tranquilo em ouvir isso, doutora Neves, e acredito que a maioria dos colegas deve assumir o compromisso, porque será ponto comum para todos os programas, e isso vai possibilitar
suavizar a questão do gasto pessoal, inclusive com a implantação dos 20 cargos criados pela Lei 14.435 de 2009, que remanescem ainda de provimento. Nós estamos numa defasagem em relação ao tribunal de 20 cargos, e essa defasagem compromete a boa atuação dos colegas e sobrecarrega, sobretudo, aqueles que estão acumulando. Então, eu acho que a criação do fundo, buscando a divisão do que hoje arrecada o tribunal, que essa é uma fonte perfeitamente factível e absolutamente justa, é algo que deve ser compromisso de todos. Assim, doutora Maria Neves, só tem agora o doutor Ricardo, só o doutor Ricardo agora, para a senhora dirigir a sua pergunta, formular, por favor, um minuto. É isso que eu perguntei, né? Falta alguém perguntar? Então, eu tenho... Pode perguntar para o João para mim. Eu? É isso que eu estava vendo. Então, doutor Ricardo, vamos lá. Todos nós temos uma grande preocupação com a questão da infância e da adolescência, com todas as questões que envolvem as nossas atribuições funcionais. Questões que estão nos incomodando de perto. Nós já vimos a questão do drogadiço, a questão do idoso, mas, assim, até pegando a deixa do que eu já falei a respeito da infância e adolescência, eu penso que a gente, mais do que nunca, há muito tempo, temos que trabalhar de forma integrada e fazendo interface com as outras instituições. Mas, principalmente, fazendo interface entre nós promotores de justiça. Uma promotoria fazendo interface com a outra, que trabalha com temas que são relevantes e que estão, de uma certa maneira, imbricados. Por isso, existe um projeto, já em andamento, nas varas de família, a respeito da paternidade responsável. Como Vossa Excelência pretende incrementar esse projeto hoje encampado e desenvolvido nas promotorias de família? Doutora Neves, eu aqui relembro o que falei sobre minha experiência na área da infância e juventude, quando promotor de Base Alegre, na área do ensino fundamental, onde fomos reconhecidos pelo Unicef por termos, à época, feito um trabalho encampado no movimento Direito é Aprender, onde quase 100%, por sinal terra do nosso doutor João de Deus, Base Alegre, onde quase 100% das crianças, dos jovens, dos adolescentes de Base Alegre estavam na escola. Por isso fomos reconhecidos. Quanto à interface interna que deve haver entre órgãos do Ministério Público, é um fato. Nós ainda somos muito desarticulados internamente também. Nós temos órgãos distantes, praticamente, que não intercambiam com outros órgãos. Eu dou um exemplo. Procap lá, onde opera o nosso doutor Luiz Alcântara. A Procap pouco intercambia com o GAECO. Acho que a Procap nada intercambia com as promotorias da ordem tributária. E tem atividades afins, onde uma iria auxiliar a outra. Neste aspecto específico, instituiremos uma comissão para elaborar rápido estudos, visando uma ação concertada entre a Procap, entre o GAECO, entre as promotorias da ordem tributária, para que possa ter mais efetividade e consequência do trabalho da Procap no combate aos desvios e aos avanços sobre a coisa pública. Especificamente, quanto ao ponto enfocado pela doutora Neves, não tenha dúvida de que também nesta experiência eu tive em Várzea Alegre. Eu acho que foram para mais de 30 ou 35 ações de investigação de paternidade que deixei em andamento lá, porque lá só tive durante 6 meses.
Então, com esta mesma determinação, com este mesmo afinco, doutora Neves, caros colegas, 30 segundos. caras colegas, não tenha dúvida, apoiaremos, intensificaremos e tomaremos as medidas necessárias para que o programa avance. Doutora Maria Neves, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Eu toquei nesse assunto porque nós, do Ministério Público, como eu bem disse, nós precisamos trabalhar de uma forma descentralizada, desconcentrada. Mas isso não significa que nós não devamos estreitar os nossos laços de ações. Promotorias de família, com promotorias de tóxico, com promotorias de infância e juventude, se a nossa política for de combate às drogas, se a nossa política for de inclusão. Então, eu acho muito importante essa questão desse projeto de paternidade responsável, porque nós vimos o quanto de crianças nós temos aí abandonadas, o quanto de crianças que se ressentem de frequentar uma escola porque não tem, e os determinados complexos porque elas não têm um pai. Então, a gente fica muito preocupada. E a nossa proposta é exatamente essa, que nós construamos projetos em que envolva os especialistas, o mérito daquelas pessoas que conhecem a matéria, para que todos nós, enquanto Ministério Público, tenhamos uma ação conjunta para todo o Estado do Ceará.